Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje a gente vai falar sobre uma situação que é a seguinte. Imagina que você tem um monte de produto cadastrado dentro do seu sistema e esses produtos são vendidos sempre na unidade. Mas existem situações em que esses produtos precisam ser vendidos em caixa, em fardo, no que for, que daí envolve uma quantidade maior. A solução que muita gente encontra é cadastrar dois produtos diferentes para poder ter esse controle de estoque. Só que se por acaso alguém for lá e abrir uma caixa para poder alimentar a quantidade unitária, aí você tem que fazer uma transferência de estoque de um produto para outro, então começa a ficar um pouco mais complicado. Então hoje eu quero apresentar uma sugestão de como controlar o estoque desse tipo de mercadoria que pode ser vendido tanto na unidade quanto em quantidades maiores. Beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, para a gente poder começar a trabalhar com isso, eu tenho aqui já uma tabela de produto que eu preparei ela e ela tem algumas colunas, que são o ID próprio da tabela, que é autoincremento, um código de barras, eu coloquei ele como varchar 14, porque até hoje eu não vi código de barra maior que esse, tá? Mas aí depende do seu sistema, como é que vai estar o seu código de barra. Tem uma descrição do produto, o custo dele e o estoque, tá? O que interessa aqui para mim nesse ponto é estoque. Vamos considerar que o estoque que tem nesse cadastro aqui é sempre unitário, ou seja, vende de um em um, beleza? Então, olha só, os dados que eu tenho aqui são esses, tá? Eu tenho algumas informações aqui aleatórias. Como esse código de barra aqui é fictício, então eu coloquei o mesmo ID da própria tabela, tá? Só para fim de consulta mesmo. Então, a sugestão que eu tenho é a seguinte. Ao invés da gente controlar esse estoque em um produto separado, na verdade, eu vou criar uma tabela dependente que essa tabela vai guardar quais são as medidas possíveis de venda para esse produto. Assim, você vai ter a possibilidade de, na hora de informar esse produto lá na venda, escolher qual é a forma que você está vendendo. Se é através de caixa, se é através de fardo, se é através de qualquer outra forma, ou se é unitário, beleza? Então, vamos começar aqui fazendo uma tabela nova, botão direito New Table, e essa tabela vai se chamar Produto Código Barras, tá? Eu estou colocando como código de barra porque geralmente um produto individual tem um código de barras único e um produto em caixa tem um outro código de barras, tá? Diferente daquela quantidade, porque daí quando você passa aquele código de barra ele já identifica que essa quantidade é cheia, por exemplo, uma caixa de 12 latinhas de cerveja. Entendeu? É claro, existem situações que você não tem um código de barra nem para unitário nem para caixa. Por isso, esse campo de código de barra não pode ser obrigatório, beleza? Então, olha só. Para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar como produto código de barra, você vê aí qual é a sua necessidade. Se você deve usar um nome diferente, por exemplo, produto medidas, beleza? Então tá. Aqui eu vou ter o quê? Vou ter ID, que vai ser uma APK, e eu vou deixar ela como auto-incremento no formato do Firebird 3.0. Assim eu não me preocupo com generator nem nada, beleza? Deixa eu dar um F11 aqui. E aí, os próximos campos aqui. ID, produto, porque esse cadastro que eu tiver aqui das medidas possíveis para esse produto vão ficar vinculados à tabela de produtos, beleza? Próximo campo aqui, vou colocar como código barras, porque daí quando eu for fazer uma pesquisa de uma caixa, ele vai ter que pesquisar tanto nessa tabela quanto na tabela principal do produto para ver onde ele vai encontrar aquele código de barras. Se for caixa, é muito provável que vai estar cadastrado aqui, beleza? Então aqui vai ser também um varchar de 14, tranquilo? Aí eu posso colocar aqui medida, para a gente poder dar uma descrição para essa medida. Eu vou colocar um varchar de 15 aqui, só para ter um espacinho bom aí para colocar caixa, fardo, pallet e assim por diante, beleza? E o último campo que eu vou criar aqui vai ser o múltiplo, tá? Por que múltiplo? O múltiplo ele vai receber um valor inteiro, e esse múltiplo vai ser, por exemplo, 10, 100, 1000, o que for, uma quantidade que venha dentro de uma caixa. Se for no caso de latinha de cerveja, pode ser 12, pode ser 15 e assim por diante. Tranquilo? Então, esses aqui são os campos necessários. Deixa eu aplicar aqui essa configuração e vou aproveitar e criar aqui, ó, para nossa tabela ficar completa. Vou dar um botão direito aqui, Create FK dentro da coluna do ID Produto, certo? Em cima dela. E aqui ela vai se relacionar com a tabela Produto, beleza? Produto, campo ID, não vou colocar nenhuma ação aqui para update nem delete, tá? Você pode configurar da forma que você precisar, commit e beleza. Além disso, como essa pesquisa vai ser feita provavelmente pelo código de barras, então eu vou vir aqui no índices e vou mandar adicionar um índice na coluna código barras, beleza? Vou aplicar aqui o raio e tranquilo, tá feita a indexação da minha tabela e na verdade agora só faltam algumas informações. Olha só, eu tenho o produto aqui número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Para o produto número 2, eu vou cadastrar algumas variações de medidas, porque olha só, ele tem 681 unidades. Então eu vou cadastrar duas medidas possíveis para o produto 2, que vão ser o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui no data dessa tabela que eu acabei de criar. Vou colocar aqui ID do produto 2, que é o que está relacionado lá na tabela que eu acabei de mostrar.
código de barras dele. Para não repetir o código de barras 2 daquele cara, afinal, o código de barras da nova unidade de medida vai ser diferente, eu vou colocar aqui um fictício, 9991, por exemplo, beleza? Aqui na medida eu vou escrever caixa, beleza? Porque essa vai ser a minha medida de caixa e na caixa vem 10 unidades, tranquilo? Aqui embaixo eu vou criar mais um registro também relacionado ao produto número 2. Agora com um código de barras diferente, que vai ser o 9992, e eu vou chamar isso daqui de fardo, beleza? No fardo vem várias caixas que multiplicando tudo vai dar um total de 100 unidades, beleza? Nesse caso aqui seriam 10 caixas de 10 unidades cada uma. E aí você chegaria no total de 100, beleza? Vou comitar essas informações aqui que eu acabei de colocar, e aí agora eu já tenho uma variação possível para esse produto. Agora a gente precisa trabalhar no nosso select para que, uma vez que a gente está lá na nossa tela de venda e a pessoa passa o código de barra de algum produto, ele tem que mostrar algumas coisas. Por exemplo, você está passando o código de barra do produto unitário, mas você quer vender o unitário mesmo ou quer vender por caixas? Ou então, se de repente na caixa tem um código de barra separado e você passar esse código de barra da caixa, ele tem que mostrar já esse produto com essa quantidade específica, beleza? Então vamos fazer assim, ó. Como na tabela de produto eu já tenho a unidade cadastrada, certo? Essa quantidade aqui sempre unitária, então eu vou fazer um select comum em cima dessa tabela. Select from produto P, deixa eu arrumar aqui o from, que ficou errado, where p.código barras igual 2.p código barras. Isso eu estou supondo, estou sugerindo que a sua pesquisa seja pelo código de barras, tá? Se não for pelo código de barras, vai ser por outra informação, tranquilo? Seja pelo nome, seja pelo código do produto mesmo. Então vamos ver quais são as informações que a gente tem aqui na tabela de produto. Tem ID, código de barras, descrição, custo e estoque, tá? Por enquanto, eu não vou mexer com custo, beleza? Não vou mexer com descrição, que eu quero pegar só algumas informações essenciais para a gente poder trabalhar aqui nesse exemplo, beleza? Então eu tenho aqui código de barras, esse é o código de barras desse produto que a gente vai exibir. Qual é o formato da medida desse cara? Eu vou deixar aqui como fixo unidade, beleza? Porque a gente sabe que dentro da tabela de produto a gente só vende unidade, tranquilo? Então vou chamar essa coluna aqui de medida. Beleza. A quantidade de estoque está aqui, então o múltiplo nesse caso aqui, já que é uma unidade, vai ser sempre 1. Vou chamar isso aqui de múltiplo, beleza? Perceba que eu não tenho essa coluna dentro da tabela produto, mas a gente já deduz isso. Então, se a gente der um F9 aqui e buscar pelo produto número 2, dá um Ctrl Enter, e a gente observa que a gente já tem as informações do nosso produto, tá? Produto ID 2, código de barra 2, ele é vendido em unidade, o estoque total dele é 681, e é vendido de 1 a 1. Ou seja, a quantidade que a pessoa for informar lá, ele vai multiplicar por 1 apenas, para poder fazer o desconto da quantidade vendida de unidades aqui nesse estoque, beleza? Então tá. E no caso de fazer uma venda, então, de uma caixa desse produto número 2, como é que eu vou fazer? Eu preciso da possibilidade de busca no meu sistema de que, quando eu informar o código de barra número 2, ele traga também as outras unidades de medida. E aí o operador de caixa lá vai decidir, bom, eu estou levando unidade, estou levando caixa, qual é a quantidade que eu estou levando? Para isso, a gente vai adicionar um select aqui, que é o seguinte, ó, select from produto, e agora a tabela principal vai ser a produto, código de barras, eu vou chamar de PCB, beleza? A abreviação das primeiras letras aí dessas palavras. E vou fazer uma junção, join, na tabela produto, join, produto, p, on p.id igual pcb.id, produto, tranquilo? Aqui em cima eu vou trazer as mesmas informações que eu tenho ali em cima, porém da tabela PCB, beleza? Então, pcb.id produto, pcb.código de barras, vírgula. A próxima coluna ali é a unidade? Não, agora a gente tem na tabela PCB qual é a medida já cadastrada dentro de um campo, beleza? Então eu chamo o próprio campo aqui, pcb.medida. Próximo campo, estoque. Agora, o estoque, veja só. Vamos dar uma olhada aqui na tabela para a gente poder entender melhor. Se eu selecionar esse registro aqui de caixa, significa que a quantidade de caixas que eu tenho é o total de estoque dividido por esse múltiplo aqui, concorda? Então vamos fazer essa conta lá dentro do select. Então, p.estoque, tá? Porque o estoque está dentro da tabela produto e não da PCB, dividido por pcb.múltiplo. Essa conta aqui vai me mostrar qual é a quantidade de estoque, inclusive com casas decimais, mas eu não quero casa decimal nenhuma aqui, porque eu não tenho uma caixa e meia. Porque se eu tiver só meia caixa, significa que eu não tenho caixa nenhuma, beleza? Eu só tenho unitário, tranquilo? Então aqui eu vou fazer assim, ó, trunc, que é uma função que vai truncar, que vai eliminar as casas decimais que tiver depois de fazer essa conta aqui, beleza? Nesse caso faltou C aqui, né? Fecho o parênteses aqui e vou chamar isso daqui de estoque, tranquilo? Vírgula aqui, e aí qual é o múltiplo? PCB.múltiplo. Então tá, faltou aqui agora fazer a condição para pesquisa. Então eu vou colocar aqui, ó, where pcb.código de barras
igual, dois pontos, P, código barras, que é aquele parâmetro que a gente usou aqui em cima, o mesmo, tá? Ou se não encontrar o código de barras nessa tabela PCB, então a gente vai buscar ele lá na tabela do produto. Então aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, OR, dois espacinhos, deixa eu tirar esse parênteses aqui que não precisa nesse caso, P ponto, código de barras, que é o código de barra da tabela do produto, seja igual ao código de barras solicitado pelo parâmetro pro cliente, beleza? Então vou dar um F9 aqui nessa consulta e vou chamar o código de barras número 2, que é do produto número 2, beleza? Então vou dar um OK e aí ele encontra duas possibilidades, que são a caixa e o fardo. E olha só, para a gente poder exibir a unidade aqui, a gente vai ter que mostrar a informação que estava naquele select anterior. Então para eu poder rodar de uma vez essa consulta aqui, vou colocar aqui em cima, ó, Union, beleza? Na hora que eu faço um Union aqui, ele vai rodar os dois selects ao mesmo tempo, já que ele tem a mesma quantidade de colunas e também o mesmo tipo de colunas na mesma sequência, beleza? Então vou dar F9 em tudo aqui sem selecionar nada e vou voltar a pesquisar pelo código de barras número 2. Vou dar um OK. E aí no código de barra número 2 a gente percebe o seguinte, o primeiro que ele retornou aqui foi a unidade, e tá certo, porque é o que está lá no cadastro principal, no cadastro produto. Esse produto aqui ele tem um estoque total de 681 unidades. Ou seja, sempre que eu escolher esse cara aqui para fazer a venda, eu vou multiplicar a minha quantidade por esse múltiplo. E aí esse resultado eu vou subtrair do estoque total que está lá no cadastro produto, beleza? Agora, se no seu sistema o operador de caixa viu esses três registros aqui, ó, ele tem unidade, caixa e fardo. Nesse caso o cliente está levando caixa, então eu vou selecionar esse cara aqui. Quando o operador de caixa informar a quantidade 2, por exemplo, ele vai ter que multiplicar 2 por 10, porque 20 é a quantidade que ele vai ter que subtrair desse estoque aqui. E esse estoque que está mostrando na própria linha do caixa é a quantidade de caixas que tem desse produto, se for vender tudo em caixa, beleza? Se for vender nessa quantidade de múltiplo. Então, 681 unidades equivalem a 68 caixas. Então, aqui a gente já vê que está arredondado para ele poder comportar uma quantidade X de caixas. Então, se eu vender tudo isso de caixas, 68 vezes 10, a gente vai vender 680 unidades no total e vai sobrar uma que vai ser vendido só na unidade, beleza? A mesma coisa aqui com o fardo. Então, se a pessoa lá no caixa selecionar esse registro aqui, ó, ele vai digitar a quantidade 1, por exemplo, e nessa quantidade 1 você multiplica por 100, o que quer dizer que você vai descontar 100 unidades do estoque principal que está lá no cadastro produto, beleza? Essa quantidade aqui, lembrando, é só representativa, para dizer quantos fardos você pode vender no máximo para que não estoure a quantidade do seu estoque, tranquilo? Então, vamos ver o seguinte. Aqui eu informei, na hora de fazer o F9 aqui, a fazer a pesquisa, eu informei o código de barras número 2, que é o código de barra desse produto. Agora, se eu quiser informar direto o código de barra da caixa, vamos supor, o atendente veio lá com a caixa e ele viu que tem a unidade que tem o código de barra e na caixa tem um código de barra por fora. Se você cadastrou esse código de barra nessa tabela e passa ele lá no leitor de código de barras, ele vai entrar na pesquisa assim, ó, 9991, por exemplo, que é o código de barras da caixa. Quando eu dou OK, percebe que eu rodei os dois selects. Quando eu dou OK, ele me retorna apenas uma linha, então não tem erro. Você já está com a caixa na mão, portanto a quantidade que o operador de caixa digitar lá, que o cliente está levando, tem que ser de uma caixa, vezes 10, vai dar um total de 10 unidades que ele vai descontar do estoque principal que está aqui no cadastro do produto. Beleza? Uma outra coisa que você pode fazer aqui é o seguinte, vamos supor, levar a unidade é um valor. Quando você leva a caixa, leva uma quantidade maior, o seu cliente vai ter o direito de ter um desconto em cima dessa quantidade que ele está levando, beleza? Então o preço de venda para uma quantidade de produtos maior acaba sendo um pouco menor do que o praticado quando você leva uma unidade só, beleza? Isso é para incentivar uma venda de quantidade maior, tranquilo? E aí você pode fazer o quê? Nessa tabela aqui de produto código de barras, você pode inclusive adicionar um campo aqui, ó, de desconto. Esse campo seria um numeric 15.2, por exemplo, para que ele armazene um percentual de desconto. E aí, a partir do momento que você seleciona uma caixa para vender, você já tem o desconto aqui ou não, identificado dentro do registro para que você possa aplicar esse desconto toda vez que o cliente levar essa quantidade de produtos. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. É só uma sugestão de como controlar o estoque. Para quando você tem vendas do mesmo produto, porém em quantidades pré-determinadas, tipo unidade, caixa, fardo, pallet, o que for. Beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, que é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo e para o YouTube entender que esses vídeos têm relevância para essa comunidade maravilhosa que é a comunidade de Firebird. Beleza? Não se esqueça que está acabando também o prazo para se inscrever no evento. Só tem, ó, hoje é quarta, só tem quinta e sexta, e aí acabaram as inscrições, beleza? Sexta-feira, às 23h59, vai encerrar as inscrições para o evento de PSQL, que é gratuito, é só entrar no site e deixar seu e-mail lá, que daí eu vou te avisando. E a partir da semana que vem vai começar um evento
pesado aí, cara, de informações essenciais aí para quem quer aprender um pouquinho de PSQL. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.